Já estamos de volta com o Repórter Setorial. Indústrias do Vale do Paraíba estão apostando em sustentabilidade. Mas, de fato, o que é sustentável? Sustentabilidade. Muitas empresas adotaram esse conceito em suas produções. Mas será que as medidas que dizem ser sustentáveis realmente são? Com certeza precisa melhorar mais, né? Com certeza precisa dela melhorar mais, né? Para ser uma empresa sustentável tem que melhorar mais um pouco, né? Às vezes polui o rio, né? Essas coisas. O que mais? Corta a árvore que não pode. Então tem que saber fazer direitinho, né? As coisas. E não sei mais. Eu acho que não só a empresa, mas a gente também, né? Ajudar o meio ambiente, né? Primeiro é pensar no que é bom para a população. Que ela pensando no que é bom para a população, ela consegue saber desenvolver melhor. Cada serviço acho que devia ter, né? Tipo, reciclar, uma coisa tipo garrafa, ou vidro, ou plástico. Bom, uma empresa sustentável é aquela que tem como objetivo, obviamente, o lucro, né, que tem que ser, mas também que ele esteja preocupada com o nosso planeta, né? Então essas empresas que hoje a gente diz que que está preocupada com a sustentabilidade, essas empresas que estão preocupadas com o impacto, né, ambiental e o impacto social. O Vale do Paraíba é uma região primariamente industrial. Para Laureano, esse fato pede atenção dobrada da sociedade e da política. São José dos Campos, Taubaté, Pinda, e Jacareí são realmente destaque realmente de indústria. Então, se é industrial, a preocupação tem que ser o quê? Tem que ser maior com isso aí. A rede de supermercados Pão de Açúcar, por exemplo, transforma suas lojas em pontos de coleta e reciclagem, que depois destina para cooperativas especializadas. A montadora Volkswagen recebeu em 2014 o Prêmio Vale Sustentável, dado às empresas de produção limpa da região. O órgão BMF-Bovespa avalia o rumo do mercado financeiro no Brasil e criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial, onde 40 empresas são acompanhadas por seus trabalhos sustentáveis. Além de divulgar ao consumidor as empresas engajadas, também desperta o interesse de investidores preocupados. Mas além do cuidado com o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável também incorpora medidas de inclusão social, que melhoram a qualidade de vida de seus funcionários e o impacto na sociedade, que deve ficar atenta. São coisas pequenininhas e desde as coisas grandes que, no caso, as riquezas naturais, usadas na produção de bens. Veja outras notícias aqui da nossa região no Plantão da Redação. E após anunciar que havia encerrado a campanha de vacinação, a Prefeitura de Pindamonhangaba comunicou através de nota que vai prorrogar a campanha contra a febre amarela por mais 2 semanas, ou seja, até o dia 2 de março. Ao todo, 26.651 habitantes de Pinda foram vacinados no decorrer da campanha. A meta é que 138 mil pessoas sejam alcançadas. E a crise financeira que atinge o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, vai atrasar o lançamento do 6º satélite sino-brasileiro, o Cybers 4. A expectativa é que o equipamento previsto inicialmente para entrar em órbita até dezembro deste ano seja lançado em maio de 2019. O Cybers 4 custou 60 milhões de dólares ao Brasil e é usado pelo governo para monitorar os setores agrícolas, florestal e também no controle do meio ambiente, especialmente o desmatamento da floresta amazônica. Veja agora como fica a previsão do tempo para algumas cidades para amanhã. Guarulhos, mínima 20, máxima 28. Caçapava, mínima 22, máxima 29. Guaratinguetá tem mínima de 22, máxima de 30. E Ilhabela, mínima 22, máxima 25 graus. Vamos à segunda parte da entrevista especial desta edição. O Pedro Rubim é esse show, né? Um homem que entende bastante da nossa cultura
e está falando a respeito de Monteiro Lobato, essa figura extraordinária. Para mim, um ídolo. Eu, quando era criança, não tinha televisão pujante, né? A gente passava o dia inteiro, passava aquele índio, aquelas 4 cabeças de índio para lá, e tum, 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 tum. Quando aparecia alguém, era uma festa. E tinha na televisão, logo no início, assim, um sítio do Pica-Pau Amarelo bem interessante, com o pessoal de época. Depois veio um sítio do Pica-Pau mais evoluído, a cores, né? Mas a gente ficava ali, né? E quando, antes disso, a avó da gente lia lá os livros. Eu tenho a coleção completa do Monteiro Lobato, sou apaixonado. Aí eu fico perplexo de ver como a gente tem capacidade de destruir o que é nosso. Os sujeitos agora inventaram que o Monteiro Lobato era racista. É uma ação, como eu disse, uma ação do tempo. Lobato nunca teve uma vida, uma aceitação fácil no Brasil. Ele, em todas as épocas, ele foi combatido. Foi preso. Porque né? defendia que o petróleo era nosso. O Lobato tinha uma característica diferente dos intelectuais de sua época. Em primeiro lugar, ele era neto de um dos homens mais ricos do Brasil. O Visconde de Sabugosa. Exatamente. O Visconde de Tremembé. Exatamente. E o Visconde, com o dinheiro, com a herança que ele teve após a morte do Visconde, ele montou uma editora. Então o Lobato ele tinha a liberdade de pensamento, quer dizer, ele não dependia de dinheiro, não dependia de editor, não dependia de patrocinador. Melhoramentos, né? Não, ele monta a primeira editora especializada em publicação de livros. Ah, tá. E mais do que isso, ele, antes dessa editora, antes do Lobato Editor, que é a grande revolução que ele traz para o Brasil, você tinha cerca de 30 livrarias no Brasil. O Lobato, ele cria com esse cenário, sabendo que o livro não seria viável economicamente, ele cria alguma coisa que a Amazon faz hoje em dia, que são distribuição via correio. Então ele consegue, a partir do correio, endereço de bazar, de lojas, de padarias, e faz a proposta para esses camaradas para eles venderem livro como se vendesse querosene, vendesse vassoura, vendesse pão. É um produto, o livro é um produto cultural. Então, o conceito de um produto, que o livro é algo que é acessível para qualquer um, nasce do Lobato. Então ele faz as capas deles, essas capas bonitas e tal, foi uma introdução no Brasil, no mercado brasileiro editorial, do Lobato. De fazer com que o livro fosse sedutor para os jovens, né? Você talvez seja um resultado dessa visão empreendedora do Lobato. Então, como foi alguém que investiu muito na produção de ideia, na independência intelectual das pessoas, os segmentos que não eram muito abertos a esse tipo de liberdade para o povo ou para as pessoas, sempre o combateram. Então, um pensador livre, imagine isso, a gente está falando de anos 20, né, onde você tinha ainda uma sociedade, o número a gente falava no Brasil com quase 90% da população analfabeta. Você investir num negócio que era o pensamento, a venda de palavras, a venda de ideias, e que com o passar dos anos isso vai diminuindo, vai ajudando a diminuir o número de analfabetos, quer dizer, fazendo o Brasil pensar um pouquinho mais, ter uma independência de pensamento, fazer o povo pensar, ter um pouquinho mais de independência também no pensar, isso não era muito bem visto. E as premonições, né? Eu acho que isso tudo você vai passar aí nessa semana de Lobato, né? Mas as premonições, ninguém acreditava que o Brasil tinha petróleo. Esse homem brigou, foi preso por causa de petróleo, né? E outra, o presidente negro, ele teve a mensagem, sei lá, de que os Estados Unidos iam ter um presidente negro. E teve mesmo Barack Obama. Sim. A grande crítica sobre o Lobato é que o Lobato é eugenia, que falam do Lobato, né? Que o Lobato defendia ele foi adepto, ele, como todos os homens de seu tempo. É uma coisa que a gente também precisa colocar. A gente analisar o Lobato à luz do século XXI é a mesma coisa de você analisar, sei lá, Dom Pedro II, analisar Napoleão,
À luz do século XXI, qualquer coisa que você analise do passado vai parecer bárbara, né? Então, o Lobato era uma sociedade estagnada que tinha acabado de sair da escravidão, né? Tanto que eles se orgulhavam de ser a primeira geração que não precisou ganhar dinheiro com o trabalho dos outros. Não explorou o homem pelo homem. Não explorou o homem. Então, é a primeira geração que começa a trabalhar com essa mentalidade. E uma das coisas que eles achavam é que você poderia mudar as pessoas a partir da evolução dos genes. Sem entrar muito no mérito, mas ciência genética e tal existe, né? A gente discute abertamente hoje. Mas naquele momento, que era o nascimento desse pensamento, que era muito radical, que era absolutamente... A gente estava no início desse pensamento, acabou desembocando, acabou sendo distorcido e acabou criando um Hitler, por exemplo, que defendia algo muito parecido. Esse pensamento que perdurou, que foi uma época, e o Lobato ele não tinha vergonha de pensar e de defender pensamentos, e mais ainda, de mudar de ideia, ele ficou marcado. Então você pega agora, à luz do século XXI, você analisa aquele momento histórico e, obviamente, você distorce tudo. É um racista. Se você for olhar com esse pensamento, com essa cabeça que nós estamos hoje, o que os homens daquela época pensavam, você vai falar que eram todos racistas. Você que está aí em casa, preste atenção que ele vai voltar para falar um pouco mais desse grande brasileiro, também do Cassiano Ricardo, eram antagonistas, né? Mas dentro de um pensamento muito importante e cultural que enobrece o nosso Vale do Paraíba. Pesquisa revela que a confiança dos consumidores tem aumentado. Dengue volta a ameaçar o estado de São Paulo. E hoje você conheceu o alpinismo industrial, uma profissão que exige muita técnica e coragem. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. E você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Eu te convido a acessar e também a compartilhar. Visite nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos o encontro marcado nas redes sociais e na sua TV. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá.